O governo federal está avaliando reduzir as alíquotas de importação dos alimentos que estejam mais caros aqui no Brasil do que no exterior. Essa é uma das medidas que estão sendo aventadas pelo governo. O objetivo dessa alta é tentar conter um pouco a alta dos preços aqui no Brasil. O grupo de alimentos é o que tem mais pressionado a inflação, é o que vimos hoje no resultado do IPCA 15, que foi divulgado pelo IPCA. Vamos dar uma olhada no que aconteceu hoje no debate sobre o preço dos alimentos em Brasília. A reportagem é de Pedro Teixeira. A possibilidade de intervir na alíquota de importação foi discutida durante reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Casa Civil. A medida dependeria de uma análise comparando os preços de um mesmo produto no mercado interno e externo. Se os preços desses produtos no mercado internacional estiverem mais baixos do que no mercado nacional, poderá ser rapidamente e um prazo curtíssimo de tempo, após essa análise, reduzido a alíquota de importação desses produtos. Com isso, o governo espera que os preços dos produtos nacionais que estiverem mais caros possam cair diante da concorrência dos importados, mais em conta por causa do desconto nas tarifas. Questionado sobre situações em que o preço lá fora já estiver mais caro, Rui Costa sugeriu. O que se pode fazer, eventualmente, por exemplo, a laranja. O preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. O governo ainda avalia outras medidas, como o estímulo à produção para que o aumento na oferta traga os preços para baixo. Nós estimulamos a produção de arroz do ano passado para esse ano e a produção de arroz deve ser 12% a 13% maior do que o ano passado. Portanto, os preços de arroz já cederam. O último aspecto é aumentar a produtividade do agricultor, do pequeno e médio agricultor, para que ele tenha um resultado melhor e que esse alimento chegue mais barato na mesa do povo. No Planalto, a ordem também é deixar claro aquilo que o governo não vai fazer. São os casos, por exemplo, de eventuais congelamentos ou tabelamentos de preços. Os ministros ainda fizeram questão de enfatizar que não há qualquer possibilidade de concessão de subsídios ou de alteração nas regras de validade dos produtos. Mais cedo, durante encontro com sindicalistas em São Paulo, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a safra de grãos recorde prevista para o Brasil e a queda do preço do dólar devem resultar na redução dos preços. O IPCA 15 de janeiro, divulgado nesta sexta-feira, subiu 0,11%. O índice, considerado a prévia da inflação oficial do país, mais uma vez foi puxado pelo grupo de alimentação e bebidas, com alta de 1,06% no mês. Aí, Cristiano, eu vou começar com você, por mais que eu fique tentada a começar pelo Padovani, por causa do tema da economia, essa crise é política. É mais uma crise que é política, porque assim, é real o aumento dos preços dos alimentos, é real uma pressão inflacionária maior, nós já vamos tratar disso, Padovani, mas nós estamos terminando a semana, né, com a clareza de que o governo continua tropeçando em si mesmo, né? A gente agora há pouco, eu e Cristiano Noronha, antes do programa começar, falamos sobre a montanha ter parido um cheiro verde. Ele disse assim, não será um pepino? Afinal de contas, o governo pariu um pepino, mais um para descascar. Thaís, a gente vê a situação do governo, ele enfrentando um problema e acabando aumentando ainda mais o desafio, porque essa questão do preço dos alimentos afeta justamente quem? Ao eleitor mais tradicional do PT, que são os mais pobres. Eles acabam pagando o preço muito mais dessa conta. E o problema que o governo vê, que o governo não vê, é que boa parte dessa questão de aumento de preço que vem da alta do dólar, por conta da falta de credibilidade, ou do aumento da falta de credibilidade da política econômica, e o governo não para, eventualmente, de sinalizar aumento de gastos, né? E é interessante observar que saiu uma pesquisa Ipsos mostrando que, ela foi realizada no final do ano passado, mostrando que 6 em cada 10 brasileiros
eles acreditam que a economia está indo no rumo errado. E o governo ressalta o crescimento do PIB e o desemprego baixo como bons indicadores que a população não percebe ainda. Então, você imagina, a gente já está vendo agora, o Padovani depois pode falar um pouco mais disso, mas a gente já vendo retração econômica vindo à frente. Tem gente falando até de, eventualmente, a gente entrar numa recessão técnica. Quer dizer, se hoje, com a economia crescendo, desemprego baixo, a popularidade do presidente está caindo, você imagina o governo com a gente entrando numa recessão técnica. E aí aumenta outra dúvida do mercado. A gente está entrando daqui a pouco. Aliás, o próprio presidente disse que a eleição já começou. Quer dizer, nesse cenário, o governo aumentaria o gasto público dele e aí prejudicaria mais ainda essa credibilidade econômica. E é isso que é o grande desafio do governo, moderar muito bem isso. E o governo não se movimenta bem nessas áreas, né? O governo, na comunicação, espera-se que haja uma melhora, mas a gente está vendo que isso vai levar tempo, que não é apertar um botão, trocar uma pessoa e, como um passo de mágica, tudo ficou resolvido, né? Não só não ficou resolvido, como a tendência que a gente viu essa semana foi de uma nova crise ganhar, essa sim, né, e inflacionando. Padovani, a gente ouviu as explicações econômicas, né, assim, o câmbio, a demanda mais forte, o governo fala muito das questões climáticas, que afetou, sim, claro, ano passado tivemos seca, tivemos problema no Rio Grande do Sul e tal, mas se tem uma coisa que o Brasil não tem problema é de abastecimento de alimento, né? Queria te ouvir um pouco sobre o diagnóstico da situação da inflação dos alimentos e o que você está achando dessa discussão no governo. Bom, isso é interessante porque parece que a gente sempre volta aos mesmos temas aqui no Brasil, né? A experiência que a gente teve entre 2006 e 2011 foi exatamente essa. Eu acho que até 2014 dá para dizer. Você faz uma expansão dos gastos públicos forte, isso estimula a economia, ela cresce acima da sua capacidade, gera pressão inflacionária e aí o governo, assustado com a pressão inflacionária, ele opta por fazer controles de preço. E aí você aumenta as distorções na economia. A gente viu no passado recente controlar preço de energia elétrica, preços de combustíveis. Então, o que a gente está vendo hoje é uma repetição dessas estratégias. Desde o primeiro dia do governo, há uma expansão fiscal muito forte. Isso empurra a economia brasileira. A gente está notando a inflação subindo ao longo dos últimos meses. A forma de financiar esse gasto público importa, porque o governo agora está se financiando com aumento de dívida. O aumento de dívida no cenário global ruim traz muita intranquilidade, pressiona o dólar, que agrava o problema da inflação. Então, o que seria muito mais simples é fazer uma sinalização de que você vai fazer um controle das contas públicas para permitir a médio prazo estabilizar a dívida, trazer tranquilidade para o mercado, apreciar o câmbio, e aí você não precisa dar um choque monetário como o Banco Central fez, que no final do dia vai reduzir consumo e afetar a popularidade. Então, eu acho que é uma falta de diagnósticos do governo para enfrentar ou para montar uma estratégia econômica para se ganhar a eleição. Acho que é uma situação que vai, no final do dia, gerar... Eu sou da turma que acha que a gente vai ter uma recessão técnica no final do ano e um crescimento muito baixo justamente no período eleitoral. Você descreveu agora o ciclo econômico, né? Assim, onde é que a coisa começa, por onde ela passa, onde ela se retroalimenta e para onde ela volta. E talvez o erro do diagnóstico do governo seja olhar para esse todo, né? E não ficar buscando pedacinhos dessa conjuntura, como o PIB mais alto, o desemprego mais baixo e tal, como suficientes para lidar com toda a situação. Talvez esse seja um dos pontos. Jussara, eu quero te ouvir sobre a tua percepção aí em Brasília, de como é que você acha que o governo está se dando conta da quantidade de tropeços que tá dando em si mesmo? Olha, Thaís, a sensação que eu tenho pela minha apuração aqui toda ao longo do dia é justamente que o governo sabe que está patinando e tá no meio desse chacoalhão que o presidente Lula pediu na comunicação, ainda o resultado não está vindo na necessidade que o governo precisa.
claro que toda essa discussão de rever os preços dos alimentos, baixar, como disse o próprio presidente Lula na reunião ministerial desta semana, dizendo que é preciso colocar a comida da mesa do trabalhador e que seja compatível com o salário que ele está recebendo. Então, o presidente tem a dimensão da crise que ele enfrenta e o quanto isso impacta na sua popularidade. Agora, a questão é o seguinte, ao longo dessa semana, a gente viu esses tropeços todos. O ministro Rui Costa, ao falar dessas medidas para conter a inflação, né, ele fala, a primeira declaração dele, ele fala numa interferência, tanto que hoje ele precisou falar assim, não, gente, fez uma brincadeira na coletiva dizendo assim, não vai ter fiscal do Lula para dizer que não tinha. Claro, depois até numa entrevista aqui à CNN também, ele disse não vai ter interferência, não vai ter intervenção, serão medidas que estão sendo estudadas. E aí hoje, Thaís, e é nesse ponto que eu quero me concentrar aqui nessa nossa conversa, o próprio ministro Rui Costa, ele volta a dizer, olha, ele vai falar, não tem laranja, troque por outra fruta. E aí é um prato cheio para a oposição. E o governo não consegue reagir a isso, nesses tropeções, porque desde a crise do PIX, que o governo teve que rever uma medida, agora o governo tenta se ver ainda refém a reboque da velocidade e com posso dizer, o sucesso que a direita bolsonarista tem nas redes sociais e de pautar o debate. Então, por mais que haja um esforço do governo, esses tropeços, eles têm se repetido. E aí eu trago uma informação aqui para você, Thaís, que eu tentando entender como tem sido a dimensão dessa discussão que afeta diretamente a popularidade do presidente Lula, e é uma preocupação já para 2026, quando se falou ali numa discussão sobre, será daquela proposta de aumentar o prazo de validade dos alimentos, né? Estender um pouco mais, a primeira pessoa que disse que teve a palavra não tem como, esquece isso, não tem nem como avaliar, foi justamente o novo ministro da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, porque ele sabia que isso ia ser muito cobrado pela oposição, Thaís. Claro, e aí para lidar com uma informação dessa na linguagem das redes sociais, que o governo ainda não sabe fazer, Cristiano, eu quero te entender um pouco desse embate, porque a gente sabe que a oposição também hoje, por exemplo, tinha muita fake news falando de carne podre, que o governo ia vender carne podre, quer dizer, o ambiente já é um ambiente que está contaminado, com várias brechas para que as fake news aconteçam, e isso acaba realimentando esse debate. Por onde você enxerga a reação do governo, não só ao problema real, que a gente tratou aqui, mas à questão da política e a lida com a oposição? Daí eu estava pensando aqui há pouco, enquanto eu via aqui as últimas análises aqui, mas a gente só está com 24 dias do ano transcorrido, né? E a gente já tem duas grandes confusões criadas pelo próprio governo, né? Mas a equipe econômica, o Padovani falou aqui de erro de diagnóstico. Talvez seja mais do que isso, né? Não é só porque o diagnóstico, inclusive, foi feito até e houve uma tentativa da equipe econômica, o Haddad tentando emplacar algumas medidas na equipe econômica, mas por razões ideológicas elas não foram implementadas. A questão do seguro-desemprego, por exemplo, teve uma questão. A Simone Tebet já colocou várias vezes, vamos fazer reforma administrativa, vamos desvincular algumas questões orçamentárias, mas ninguém vai. Por quê? Por razões também ideológicas, por resistência dentro do próprio PT e dentro do próprio governo, a ponto de um ministro de Estado encurralar o presidente da República e dizer que se determinada medida fosse adotada é porque ele seria demitido, porque ele não concordaria com isso. Então não eu acho que é mais profundo, não é apenas erro de diagnóstico, e aí é que a gente viu nas últimas semanas também o que o mercado viu, a fragilidade, a dificuldade que o Haddad está tendo de emplacar determinadas medidas. E aí vem a pergunta novamente, se num momento
de economia entrando em recessão técnica, de desemprego aumentando. E o Haddad dizer, olha, a gente precisa adotar mais... Ele vai conseguir barrar o governo, eventualmente, de aumentar mais gasto? Essa é uma grande questão. E outro ponto também é que o governo, ele enxerga o problema da comunicação simplesmente como você lá no Twitter, no Instagram, no Facebook. Não é só isso. O governo falta diálogo com o setor produtivo também. Esse problema mesmo todo aí, o governo ele tem que aumentar, tem que chamar o mercado, dizer, tranquilizar, ouvir o que o governo deveria fazer, tentar dar resposta, dizer isso eu não consigo, mas eu garanto que os agentes econômicos, a partir de uma conversa dessa direta com o presidente da República, ia melhorar muito o ambiente, porque o diagnóstico e as soluções ia ser dada pelos próprios agentes econômicos. Não, claro, mas essa interlocução ela está falha, ela praticamente não existe. E aí, Padovani, o setor de embalagens hoje reagiu, de plásticos, apontando uma alta muito forte que teve de imposto, exatamente o imposto de importação, que o governo está dizendo que vai diminuir dos alimentos, aumentou das resinas plásticas, provocando um aumento das embalagens. Isso acaba fazendo parte, compondo ali a formação dos preços dos alimentos. O setor agrícola, deputado Pedro Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar de Agricultura, mandou uma nota reagindo, dizendo que não existe desabastecimento, que não tem problema de safra, que o governo está lidando de forma mal pensada, despreparada, querendo impor, por exemplo, redução de tarifas de importação. O problema da inflação ele vai continuar. O mercado, nesse começo de ano, está acompanhando a situação, mas olhando muito mais para o que está acontecendo lá fora. No próximo bloco, nós vamos falar dos Estados Unidos, quero falar daqui. O que está acontecendo? O mercado está dando um tempo para ver se o governo vai errar, não vai errar? Qual é a faixa de gordura e de tolerância que o mercado tem para os erros do governo? Eu acho que está acontecendo duas coisas no mercado no curto prazo. A primeira é o que a gente chama, nosso jargão lá, o cenário já foi precificado. Os investidores ajustaram os preços de bolsa, juros e câmbio a um determinado cenário global e local, né? Então, todo mundo já sabe qual que é a política econômica do Trump, isso é fundamental para guiar fluxos. E quando a turma olha o Brasil, já sabe que a nossa dívida vai subir. Então, isso significa dizer que a bolsa vai oscilar na casa de 120 mil pontos, o dólar vai ficar na casa de 6, os juros em um ano na casa de 15. Então, não tem muita novidade nem em relação a isso. Não tem uma novidade boa ou ruim. Então, os preços estão estáveis. A gente vai ter um momento de tranquilidade, porque é recesso no Congresso, o PIB vem forte com produção agrícola, o Trump não trouxe nenhuma grande notícia bombástica lá fora. Então, os mercados estão ok. Agora, quando você olha a dinâmica dos próximos meses, Thaís, o que você tem é um cenário global turbulento e não há o menor sinal de que a nossa dívida vai ser controlada. Então, esse é um tema central que afugenta investidores, afeta fluxos de capitais, volta a pressionar o dólar, volta a pressionar a inflação e, portanto, a gente vai ter mais juros e menos crescimento. Parece que eu concordo com o Cris, não é só diagnóstico, parece que o governo não acredita muito na economia, porque você está tendo uma expansão fiscal num momento global ruim, o que você vai ter é menos consumo e, portanto, uma pior na avaliação do governo. Existe uma miopia política. Por isso que é difícil para a gente que trabalha em mercado entender essa lógica. Padovani, só para não perder o gancho aqui do que o próprio Cristiano trouxe sobre a reação do governo. Esse tem sido um risco apontado por vocês já faz tempo, né? Como é que o governo Lula vai lidar com um país que vai crescer menos e que certamente vai crescer, quer dizer, e vai crescer menos? Não vai ser como nos anos passados que houve um erro de estimativa dos economistas. Eu acho que esse acho a pergunta para o Cris aqui, porque a impressão... Não, esse é o medo, esse continua sendo o grande medo do mercado. Não, mas o ponto é esse, a gente já está, como o Cris falou, eu acho que a gente já está vivendo um ciclo político, ciclo eleitoral, e governos em momentos eleitorais não fazem ajuste. Por isso que o mercado não está dando muita bola para anúncios da Fazenda, para essas discussões, são todas secundárias, né? O que realmente importa hoje e não está sendo tocado em nenhum discurso é numa dinâmica explosiva de dívida. Então, eu acho que o mercado está aguardando, o mercado está acompanhando o cenário global, enquanto ele nos ajudar como está ajudando, os mercados ficam estáveis, mas eu acho que ninguém compra a tese de que isso veio para ficar.
Jussara, tem um outro elemento para chegar nessa pressão, que é a posse, que é a votação, né, da próxima Casa Legislativa, Câmara e Senado, no fim de semana que vem. E aí o Congresso, que também está em recesso, volta com todo o seu apetite. Exatamente, Thaís. E com a pressão aumentando aqui, porque por enquanto, a gente está vendo essa reação, basicamente uma nota aqui, agora do deputado Pedro Lupion, que é da bancada ruralista, a gente vê as redes sociais assim, mas a partir da próxima semana, né, na outra semana, vai ter ali o Congresso voltando com tudo. Claro, aumenta a pressão sobre o governo. Agora, me chamou a atenção também que vocês estavam comentando dessa dificuldade de diálogo do governo Lula com os setores produtivos e com o agro. Isso é de muito tempo, desde o início do governo, o presidente Lula tem feito com que seus auxiliares tentassem ali atrair o agro, mas tem uma dificuldade muito grande nesse debate. E logo depois, hoje, Thaís, desse anúncio do ministro Rui Costa, do ministro Fávaro da Agricultura e do ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, e aí os próprios integrantes técnicos da pasta da Agricultura já diziam, olha, essa questão da importação, esse cálculo que eles estão falando, não são medidas simples, não é simplório para fazer assim. Então, eles mesmos, já há um reconhecimento dos técnicos do governo que tudo isso que tem sido anunciado, de modo ali, sem muita clareza do que vai ser feito, isso atrapalha e não é tão simples quanto se tenta demonstrar. E aí eu chamo atenção também por essa questão da comunicação. Claro que a oposição se vale ali de notícias falsas, mistura um assunto com outro para tentar confundir, porque é assim que a direita tem trabalhado, operado nas redes sociais, mas eu chamo atenção também pelo como o governo tem traçado essa estratégia. Hoje foi chamada uma coletiva em que, de fato, não foi anunciado nada. Então, para que uma coletiva? Tem uma reunião e não foi anunciado. Aí depois o próprio ministro Rui Costa, que está coordenando tudo, diz assim, não vamos antecipar nada, não vamos especular. Mas ele chamou uma coletiva, então, claro que aumenta a especulação. Ele é questionado por isso. Então, realmente, deixa ali um espaço para a oposição deitar e rolar, né? Claro, porque eles convocaram a reunião, eles convocaram a coletiva e, como eu disse aqui, a montanha pariu um cheiro verde, né? Coitadinho do cheiro verde, né? Desculpe se você gosta do cheiro verde na comida, enfim. Mas, no final das contas, Cris, eu quero te ouvir sobre o pepino de lidar com o Congresso. Você que acompanha de perto a movimentação do governo, o que você está percebendo de mudança para lidar com essa mudança no Congresso Nacional, que pode, de alguma forma, ajudar ou não o governo nesse terceiro ano? Thaís, eu não vejo muita mudança no relacionamento entre executivo e legislativo. O que a gente vai ver talvez no início a gente perceba uma melhora, mas a perspectiva para o governo em termos de popularidade não é boa. A perspectiva para o governo em termos de desempenho da economia não é bom. E quando o presidente perde popularidade, o que acaba acontecendo? Os partidos, eles acabam procurando alternativas, seja dentro da própria casa, o PSD fala em lançar Ratinho Júnior, ou seja, apoiando uma outra candidatura mais viável de oposição. Então, Lula, essa relação com o Congresso, ela tende a ficar com altos e baixos, mais ou menos estável, até mais ou menos novembro. E a partir de novembro, os partidos vão começar a pensar na sucessão. Lula vai fazer... novembro, você está otimista demais, não está não? Não, o pessoal está falando que até novembro. Por que novembro? Porque é um ano antes da eleição e é onde tem que mudar a regra. Aí começa a coisa a entrar efetivamente na pauta. Mas é verdade que já hoje... Os partidos já estão pensando, tanto é que o PSD está pensando numa fusão, uma incorporação, aliás, do PSDB. Então, o Lula vai fazer uma reforma ministerial agora para tentar ou trazer esses partidos para debaixo da asa dele ou evitar que esses partidos migrem para uma candidatura alternativa ou lancem candidato próprio. Mas esse custo vai ficar muito alto à medida que o governo for perdendo popularidade e a economia for piorando. Então, eu acho que o desafio do Lula é muito grande. O Lula está... eu sempre falo que quem concorre no exercício do cargo é favorito.
pelos instrumentos que tem, e basta ver os índices de reeleição. Para prefeito, para governador, todos ganham, né? Então, o Lula, ele tá esse favoritismo de disputar ou essa vantagem comparativa que você tem em relação aos seus concorrentes, de disputar no exercício do cargo, o Lula está deteriorando isso por decisões erráticas e por insistir num diagnóstico equivocado e por não ter coragem de enfrentar ideologicamente determinadas questões dentro do próprio PT e do governo. Padovani, para a gente fechar esse bloco, a gente tem um pouquinho menos de 2 minutos, mas no calendário que você enxerga aí para o comportamento da atividade econômica, o quanto essa piora da economia e do crescimento, enfim, e da inflação, você acha que pode atrapalhar esse cenário ou pode influenciar esse cenário que o Cristiano nos trouxe? A imagem que eu tenho na cabeça, Thaís, é que a gente está vivendo uma crise em câmera lenta. Então, agora, no começo do ano, a gente vai ter uma produção agrícola muito boa, o desemprego segue muito baixo, os programas sociais são fortes, as condições de renda muito preservadas. Então, a gente não vai ver muito problema. Quem vai sofrer em 2025 são os setores que dependem de crédito, que é basicamente produção industrial, investimentos, consumo de bens duráveis. Então, a gente já vai começar a ver uma desaceleração ao longo do ano, só que quando chegar o segundo semestre, a produção agrícola não ajuda mais. E aí os setores, principalmente as micro e pequenas empresas que já estão sofrendo, começam a desempregar. Então, o que a gente vê a partir do segundo semestre do ano, a desaceleração se ampliando pela sociedade. A gente começa 2026 com uma base frágil, desemprego aumentando, crédito ainda apertado, né? Mesmo que o Banco Central comece a cortar juros, não dá tempo. Isso vai se agravando ao longo de 26 e 2027 tende a ser um ano pior, porque é um ano de ajuste fiscal. Então, a impressão que a gente tem é que é uma crise que vai se aprofundando gradualmente ao longo dos próximos 3 anos. E nós vamos acompanhar aqui como vai ser a reação do governo a cada frame dessa câmera lenta, Padovani.